Olá, como vai? Meu nome é Felipe. A matéria de hoje é sobre formigas. Você sabia que formiga ama água? As formigas são tão atraídas por água quanto por comida, por isso é importante manter as superfícies da sua casa secas, inclusive as pias. As formigas gostam de comer muitas coisas que fazem parte do cardápio dos seres humanos: sal, gordura e açúcar. Elas também comem outros insetos. Tudo que você puder fazer para eliminar a alimentação humana e animal expostas, limpar migalhas de comidas e vedar ou tirar o lixo pode ajudar a atenuar o problema das formigas. Não deixe que seu chão se torne um buffet para formigas. 5 maneiras de remover comida de formiga. Em caso de comida ou bebida derramadas, limpe imediatamente. Coloque todos os alimentos em recipientes hermeticamente fechados e lacrados. Evite deixar louça suja exposta. Limpe recipientes com restos de alimentos. Varra e passe pano no piso regularmente. Você sabia? Insetos que se alimentam de plantas ao ar livre, como pulgões, produzem uma substância pegajosa de que muitas formigas se alimentam. Esta substância pode ser encontrada na própria folha ou em qualquer superfície dela. Organização social das formigas. Formiga vista ao microscópio eletrônico. Macho alado. Embora nem todas as espécies de formigas construam formigueiros, muitas fazem autênticas obras de engenharia, normalmente subterrâneas, com um complexo sistema de túneis e câmaras com funções especiais, para o armazenamento de alimentos, para a rainha, o berçário, onde são tratadas as larvas, etc. As sociedades das formigas são organizadas por divisão de tarefas, muitas vezes chamadas castas. As tarefas podem ser distribuídas pelo tamanho ou pela idade do indivíduo. A função da reprodução é realizada pela rainha e pelos machos. A reprodução é feita durante o voo nupcial. A rainha vive dentro do formigueiro, é maior que as restantes formigas, perde as asas depois de fecundada e durante toda a sua vida põe ovos. Os machos aparecem apenas quando é necessário fecundar uma nova rainha, o que acontece durante um voo em que participam milhares de fêmeas e machos alados. Depois da fecundação, os machos não são autorizados a entrar no formigueiro e geralmente morrem rapidamente. As restantes funções, procura de alimentos, construção e manutenção do formigueiro e sua defesa, são realizadas por fêmeas, que não possuem asas, para maior mobilidade no formigueiro, estéreis, as obreiras. Em certas espécies, as obreiras que realizam as diferentes funções estão também divididas em castas. Normalmente, as que se ocupam da defesa, ou para o ataque, uma vez que algumas espécies são predadoras de animais que podem ser maiores que elas, têm as peças bucais extremamente grandes e fortes. Existem também outras 2 funções, a de operário e a de soldado. As operárias tomam conta da cria, ovos, larvas e pupas, fazem a limpeza do formigueiro e coletam o alimento. Já as formigas soldados guardam a entrada do formigueiro sem descanso. Por vezes, confundem-se as térmitas, cupins, com as formigas, mas esses últimos pertencem a grupos distintos. As formigas distinguem-se dos outros insetos, mas algumas destas características são comuns a alguns tipos de vespas ou abelhas. As formigas se comunicam geralmente por uma química chamada feromonas. Esses sinais de mensagens são mais desenvolvidos na espécie das formigas que em outros grupos de himenópteros. Como as formigas passam a vida em contato com o solo, elas deixam uma trilha de feromônio que pode ser seguida por outras formigas. Quando uma obreira encontra comida, ela deixa um rastro no caminho de volta para a colônia, e esse é seguido por outras formigas, que reforçam o rastro quando elas voltam à colônia. Quando o alimento acaba, as trilhas não são remarcados pelas formigas que voltam e o cheiro se dissipa. Esse comportamento ajuda as formigas a se adaptarem a mudanças em seu meio. Quando um caminho estabelecido para uma fonte de comida é bloqueado por um novo obstáculo, as obreiras o deixam para explorar novas rotas. Se bem-sucedida, a formiga retorna e marca um novo rastro para a rota mais curta. Trilhas bem-sucedidas são seguidas por mais formigas, e cada uma o reforça com mais feromônio. As formigas seguirão a rota mais fortemente marcada.
A casa é sempre localizada por pontos de referência deixados na área e pela posição do Sol. Os olhos compostos das formigas têm células especializadas que detectam luz polarizada, usados para determinar direção. As formigas usam feromônio para outros propósitos também. Uma formiga esmagada emitirá um alarme de feromônio, o qual em alta concentração leva as formigas mais próximas a um furor de ataque. E, em baixa concentração, as atrai. Para confundir inimigos, várias espécies de formigas também usam feromônios que os fazem lutar entre eles mesmos. Como outros insetos, as formigas sentem o cheiro com longas e finas antenas. As antenas têm como cotovelos ligados ao primeiro segmento alongado. E visto que vêm em pares como visão binocular ou equipamento de som estereofônico, elas obtêm informações sobre direção e intensidade. Quando duas formigas se encontram, tocam as antenas e as feromonas que estiverem presentes fornecem informação sobre o estado de alimentação de cada uma, o que pode levar à trofaláxia, ou seja, uma delas regurgita a comida para a outra. A rainha produz uma feromona especial que indica às obreiras quando devem começar a criar novas rainhas. As formigas geralmente atacam e defendem-se ferroando, por vezes injetando compostos químicos no animal atacado, em especial, o ácido fórmico. Há uma grande diversidade de formigas e dos seus comportamentos. As formigas correição, da América do Sul e da África, não constroem formigueiros permanentes e alternam entre uma vida nômade e a organização de abrigos temporários formados pelos corpos das obreiras. As sociedades reproduzem-se, quer por voos nupciais, quer por divisão do grupo, em que um grupo de obreiras se separa e cava um ninho para criar novas rainhas. Os membros de cada grupo distinguem-se pelo olfato e normalmente atacam outros intrusos. Algumas formigas atacam outros formigueiros, roubam as pupas e criam-nas como obreiras. Algumas espécies, como a formiga da Amazônia, por exemplo, Polyergus rufescens, tornaram-se totalmente dependentes destas obreiras, ao ponto de, sem eles, serem incapazes de se alimentar. Formigas pote de mel. As formigas pote de mel criam obreiras especiais, cuja única função é armazenar comida nos seus próprios corpos para o resto do grupo, ficando geralmente imóveis, com grandes abdômenes cheios de comida. Em locais secos, mesmo desertos, em África, América do Norte e Austrália, estas formigas são consideradas um petisco delicioso. As formigas Tesselans ou Ecopila constroem ninhos em árvores cozendo folhas, que juntam formando pontes de obreiras e depois cozendo-as com seda que obtém de larvas criadas para esse efeito. As formigas cortadoras dos gêneros Atta e Acromirmex pertencem à tribo Atini, e vivem exclusivamente na América, do norte da Argentina até o sul dos Estados Unidos. Ao contrário do que se pensa, as formigas não se alimentam ingerindo as folhas que cortam, mas podem ingerir exudatos açucarados destas folhas. Alimentam-se do fungo que elas cultivam dentro do formigueiro. Elas possuem várias castas, com funções específicas na manutenção da colônia: operárias, soldados, operárias do jardim. Umas cortavam e ou carregam folhas, flores e ramos, outras cuidam da limpeza e da defesa da colônia, e outras ainda do cultivo do fungo e do cuidado com os filhotes, chamados larvas. As formigas da casta das jardineiras cortam as folhas e, ao fazê-lo, aproveitam para se alimentarem da seiva exudada. Estas folhas são carregadas para o interior do formigueiro, onde formigas de outra casta se encarregarão de triturá-las para o cultivo de um fungo de cor branca, base da sua alimentação. O fungo supre as necessidades alimentares de todas as formigas que vivem exclusivamente dentro do formigueiro, como as larvas, e da rainha. Esta, por sua vez, se encarrega de colocar os ovos durante toda a vida e, através de seus descendentes, perpetua a colônia. São conhecidas 14 espécies de formigas cortadeiras do gênero Atta e mais de 25 espécies do gênero Acromirmex. Humanos e as formigas. Um tipo de formiga doméstica que costuma formar seu ninho em eletrodomésticos como videocassete ou computador por causa da temperatura, podendo muitas vezes danificá-los. Elas costumam habitar partes ocas na parede da casa.
As formigas são úteis porque podem ajudar a exterminar outros insetos daninhos e a aerificar o solo. Por outro lado, podem tornar-se uma praga quando invadem as casas, jardins e campos de cultivo. As formigas carpinteiras destroem a madeira furando-a para fazer os seus ninhos. Algumas espécies, chamadas formigas assassinas, têm a tendência de atacar animais muito maiores que elas, quer para se alimentarem, quer para se defenderem. É raro atacarem o homem, mas podem dar picadas muito dolorosas e, se forem em grandes números, podem causar dano permanente ou matar por alergia grave. As formigas encontram-se em muitas fábulas e histórias infantis da cultura ocidental, representando o trabalho e esforço cooperativo, assim como agressividade e espírito de vingança. Em partes de África, as formigas são consideradas mensageiras dos deuses. Algumas religiões dos índios norte-americanos, como os Hopis, consideram as formigas como os primeiros habitantes do mundo. Outras usam picadas de formigas em cerimônias de iniciação, como teste de resistência. Tempo de vida. Desde a etapa em que são ovos, até se tornarem adultas, as formigas demoram entre 6 a 10 semanas. Em geral, as operárias podem viver alguns meses, com algumas espécies podendo viver aproximadamente 3 anos. As rainhas vivem mais do que as operárias, sendo que a maior longevidade foi registrada na espécie Pogonomyrmex oviae, que atingiu uma idade de 30 anos. As formigas aparentemente vivem mais quando são alimentadas com mel de rainha. Espero que tenha gostado. Compartilhe as informações dessa matéria em suas redes sociais. Até o próximo vídeo.